Oi, galera! A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o trânsito e os trabalhadores do volante. Eu sou a Giovana, hoje eu vim para cá de van. Saí da minha casa e, enfim, eu moro um pouquinho distante da faculdade. Meu nome é Pablo e hoje eu vim de bicicleta para a faculdade. Moro aqui mais perto, uns 5 minutos, e foi uma pedalada. Meu nome é Elias e eu vim de moto para a faculdade. Moro relativamente perto, de moto é perto, né? Dá uns 5 km. Dá em torno de 10 minutos mais ou menos. E eu me chamo Fernanda e eu vim a pé. A gente mora aqui em Rio das Ostras, né? E estamos na Universidade Federal Fluminense. E Rio das Ostras é uma cidade muito jovem, né? Ela foi emancipada em 92. Antes ela era um distrito de Casimiro de Abreu. E a partir do momento que ela foi emancipada, a cidade não teve transporte oficial. E aí com isso começaram a surgir os transportes alternativos. E desses transportes alternativos, né, clandestinos, eles acabaram sendo oficializados através de licitações na prefeitura, que hoje é o que a gente utiliza como essas vans. E essas vans, elas rodam principalmente na pista, né, que é na rodovia Amaral Peixoto, que é a rodovia que corta toda a cidade de Rio das Ostras. A cidade de Rio das Ostras, ela toda constituída em volta da Amaral Peixoto. A gente tem 2 ou 3 vans que vão para além dessa rodovia. E todas as outras rodam apenas na rodovia, cada qual com o seu trajeto, né, o seu alcance. E, além disso, a gente também tem as lotadas e os ônibus intermunicipais, né, e vans também intermunicipais. E também os Uber Motos, né, os carros de aplicativo de modo geral, né. E nosso amigo Elias, ele trabalha com isso, né, então eu vou pedir para ele contar um pouquinho, dizer do seu dia a dia. Sim, eu trabalho com aplicativo, né? Tanto na UV, tanto na 99. E trabalho de moto, né? Não faço carro, só faço moto. E a minha experiência no trânsito aqui em Rio das Ostras, mesmo sendo uma cidade pequena, é um pouco caótica, assim, né? Eu acho que por ser uma cidade pequena, parece que... Mas também não é só uma cidade pequena, é uma cidade que veio crescendo também com o tempo, né? Então, a estrutura que ela tinha antes, que comportava um certo número de veículos, agora esse número aumentou. Então, causando às vezes no horário de pico, por exemplo, que é de 7 da manhã, por exemplo, e 5 da tarde, esse amontoado de veículos faz um caos na cidade, né? E fica muito difícil de se locomover e muito perigoso. Tanto que ano passado, por exemplo, em 2024, a gente teve um número muito alto de acidentes e tanto que na questão das eleições, isso foi uma pauta muito forte, a questão do trânsito na cidade. Então, os prefeitos que vieram concorrendo, foi algo que foi muito debatido de como solucionar a questão do trânsito, não só na questão de acidentes, mas muito na questão de mortes, onde quase todo final de semana se tinha um acidente, né? E esse acidente tinha algum óbito. Então esse foi um problema muito sério e de 2024 para 2025 isso diminuiu um pouco, com algumas mudanças que fizeram na rodovia, principalmente, por ser uma rodovia que corta a Rio das Ostras e liga, né, a região dos lagos inteira, então passa muita gente de diversos locais, né, vindo do Rio, indo para Campos, e isso causa muito... Isso dentro da cidade, com o trânsito da cidade, causa muito acidente, né? Mesmo agora desse ano já deu uma diminuída. A minha experiência mais agora já está um pouco melhor em relação ao ano passado, por exemplo, mas mesmo assim ainda é muito caótico por uma série de outras coisas que a gente vai estar abordando nesse podcast. Aproveitando aqui o gancho, eu queria pedir para a Fê contar um pouquinho de como é que tá a experiência dela sendo uma estudante do trânsito, né? Porque ela tá tirando carta e queria você que tá mais mergulhada, assim, que tá com isso fresquinho na cabeça, falasse um pouco sobre a sinalização, sobre a sinalização e como isso interfere nesse fluxo, assim, que, se você tem alguma coisa para... Eu conversei com alguns instrutores da autoescola sobre esse tema, né, do trânsito de Rio das Ostras. E uma coisa que foi muito falada foi a questão da sinalização, que aqui eu não entendo muito bem, mas é como se fossem muitas pistas que se cruzam e não tem uma sinalização suficiente para que se entenda a preferência de cada um que está vindo. Então isso torna um pouco mais confuso e perigoso, né? Eu ando bastante de Uber Moto também e
Uma coisa que me faz sentir muito medo quando eu tô no Ubermoto é a questão da ultrapassagem também. É muito louco isso, né? Tipo, já teve acidente, eu inclusive já vi um da janela da minha casa, que quando as motos vão cortar os carros pela esquerda, o que tá vindo daqui, encontra com o que tá vindo daqui. Então acontece muito choque de frente, né? Nas ultrapassagens. Nas ultrapassagens. E aí, quando você tá num trânsito com fluxo mais intenso também, tá em cima da moto ali e vem uma situação dessa assim, tipo uma moto vindo na sua direção e você aqui, é bem assustador. E em questão da autoescola, não tenho fortes comentários. Só contra a autoescola mesmo. E você, no trânsito, assim, Elias, como é que você sente esse impacto da falta de sinalização, dessa engenharia do trânsito que não... Eu concordo com o que ela falou da questão da sinalização. Dentro dos bairros, realmente fica meio difícil assim, de entender, quanto mais uns bairros grandes, né, na cidade, com algumas ruas grandes, na verdade, né? Fica um pouco difícil de entender e meio que não tem, né, essa questão de preferência de sinalização. Na verdade, fica mais no dia a dia, né? Por você já estar andando ali, então você já entende que aquela rua você já vai passar um pouco mais direto, por exemplo, não precisa parar, porque quem está cortando, por exemplo, já tem que parar. Então essa questão da preferência, acho que ela fica mais nesse senso comum, assim, né? Você vai andando e você vai pegando esse feeling, assim, mais dentro dos bairros. Na rodovia, eu acho que já tem uma sinalização correta, assim, acho que até uma cidade até que tem muito sinal, então por isso que eu falei que dentro muito semáforo, então dentro desses horários de pico, essa quantidade, e alguns semáforos não são coordenados, né? Então às vezes um abre, você anda um pouquinho, às vezes 100 metros e para na frente, fica um tempo esperando de novo, e acho que isso impacta no trânsito e causa um trânsito muito grande, né, na cidade. Dentro da rodovia, assim, nos principais pontos, eu acho que é bem sinalizado, assim, não acho que é ruim não, essa questão da sinalização. Mas o que ela falou dessa ultrapassagem, dentro da lei mesmo, essa ultrapassagem ela é proibida, na verdade, né? Ela é proibida, então, tanto que acho que é uma multa bem pesada. Eu já Mas a recebi ultrapassagem pela esquerda não é certo? Ultrapassagem pela esquerda é certo, mas a ultrapassagem com a faixa dupla é proibido. Só pode ser com a faixa pontilhada. Que é quando, por exemplo, dentro da cidade tem a rodovia, aí tem hora que ela é mão única, né? E depois tem hora que ela é duas mãos, né? Tipo no centro. Ali você pode fazer a ultrapassagem. Mas aqui, onde, por exemplo, é a faculdade, a UF, dentro dessa faixa dupla, você não pode ultrapassar. Justamente por então, isso, né? Isso, justamente por isso, porque é uma mão única. Então, mas aí já entra outros problemas, né? Porque se ficasse uma moto atrás da outra seguindo a lei, a gente não ia conseguir. Ia piorar ainda a gente não ia mais, conseguir viver aqui. Mas não ia dar, era impossível, seria impossível. Uma moto mesmo, sendo a lei sendo respeitada, uma moto, depois a outra moto, depois a outra moto, respeitando a distância, seria Mas impossível. será que tinha que alargar mais a rodovia? Teria que fazer isso. É igual como é no centro, por exemplo. Às vezes o trânsito está parado aqui porque tem que ficar um atrás do outro, né, os carros, e as motos vão passando, né? Então, quando chega no centro, por exemplo, no centro de Rio das Ostras, como são duas mãos, então você já consegue fluir um pouco mais. Mas aí entra a outra questão que eu falei, dos semáforos. Como é muito semáforo no centro, uma questão óbvia, né, porque tem que ter as faixas, que a gente já entra na outra questão também, né, que é a questão do respeito, que a gente não consegue ter, quanto mais do nosso estado, de respeitar a questão dos pedestres, por exemplo, então tem que ter os semáforos, né, para poder realmente parar o trânsito. Aí você tem um monte de semáforo e aí você impacta no trânsito também. E os carros vêm de Macaé também, né? É passagem de estrada mesmo aqui, né? Sim. É uma rodovia, né? É engraçado pensar que a gente tem uma cidade que ela cresceu em volta de uma rodovia, né? E pensar que tem semáforo numa rodovia, faixa de pedestre numa rodovia, isso é muito, assim, sintomático para o que a gente vê em relação a acidentes de trânsito, né? Que até o texto que a gente sugere, né, para acompanhar esses comentários nossos é o texto do Apocalipse Motorizado, e ele sugere que a gente não chame de acidente, mas de violência no trânsito, né? Porque seriam situações evitáveis, né? Inclusive, isso, e eu acho que assim, vou trazer agora uma situação que aconteceu há umas semanas atrás, que assim, não é só o motorista a questão, né? O pedestre também precisa respeitar. Aconteceu um acidente há umas 2 semanas atrás, bem grave, no centro de Rio das Ostras, onde um pedestre ele foi brutalmente atropelado, né, por uma van, porque ele estava indo fazer atravessar fora de toda essa sinalização, e ele se desequilibrou, caiu, né, e a van, que estava no seu fluxo normal, acabou, né, pegando ele, e enfim, foi um acidente bem chocante, assim, mas também trazendo esse outro lado, né, a questão não é só quem tá atrás do volante, mas que todos esses componentes do trânsito, que são as bikes, que são os pedestres,
que são as motos, que são os carros, as vans, os ônibus, enfim. Tudo isso compõe, inclusive a sinalização, né, que não só as pessoas, mas os semáforos mal programados, enfim, tudo isso colabora por um trânsito que não está favorecendo, né, o próprio trânsito. As bicicletas são uma questão grande também, né? Aqui em Rio das Ostras, sim. Tanto na situação, no quesito de terem muitos ciclistas, como de não ter respeito com esses ciclistas, né? Sim. Acaba de vir uma cultura mútua, assim, né, de violência, pensando no que você estava falando, né, especialmente o semáforo aqui em frente à UF, que o semáforo ele fecha, aí a gente começa a se preparar para atravessar e vê que tem às vezes motoristas que não obedecem o semáforo, que passam reto, ao mesmo tempo que tem um semáforo que fecha, mas não fecha oficialmente, porque fica fechado durante um tempo, encoraja as pessoas a passarem, assim, né? Sim. A gente poderia talvez ter um preparo de infraestrutura mesmo, assim, talvez até para melhorar esse trânsito, né? Sim. Passarelas, enfim. Enquanto bicicleta, dá para sentir muito isso, assim, como é o pedestre, é o motorista, que às vezes não tem um respeito mútuo, assim, de coabitar a via, né? Porque aqui a gente é isso, assim, tá dividindo via com uma autoestrada, tá dividindo via com uma autoestrada do lado de vias residenciais. Sim. Então acho que isso se confunde muito, especialmente nessas saídas também dessa via principal, eu sinto, assim, talvez por falta de sinalização em alguns trechos, mas especialmente quando parece que vem uma via do bairro residencial para entrar na rodovia, e tem gente querendo entrar no bairro residencial e todo mundo fica meio se chocando ali, fazendo cruzamento com a marginal. Então eles saem do residencial, cruzam a marginal da rodovia para entrar na rodovia e isso vira um caos, assim. Para bicicleta eu acho que é o pior que eu tenho visto, assim, para além de não ter, né, rodovia, ciclovia no centro, não ter uma estrutura que deveria ter. Essa cidade, pelo menos como pessoa que não é daqui, acho que ela se conquista pela bicicleta, que é você ir conhecendo de fato esses pequenos cantos, assim, né? Sim, principalmente por essa característica do transporte público apenas funcionar na rodovia. Sim. Exclusivamente. Então a gente acaba dependendo ou de Uber para poder circular nos bairros, ou de bike, que é uma cidade muito convidativa para usar bike, é uma cidade toda plana. E assim, para quem usa bike, isso é uma coisa assim muito vantajosa, né? E trazendo um pouco também das conversas que a gente fez com os motoristas de Uber, né? E não só de Uber, mas de van. Os motoristas de Uber, nas conversas, assim, eles relataram muito a relação caótica com esse trânsito de Rio das Ostras, e eles realmente não tinham uma questão muito séria com a sinalização, mas uma questão séria com a fiscalização, né? De que é um lugar muito abandonado nesse sentido, não só de fiscalização policial presente, mas de fiscalização eletrônica mesmo, né? Em relação a furo de semáforo, em relação à velocidade, e a maioria deles prefere rodar em Macaé, onde existe esse tipo de fiscalização, então eles acabam se sentindo mais seguros, né, de rodar lá, e também porque lá parece que eles rodam no dinâmico, né, que seria um modo mais competitivo da Uber. Isso acontece também no Uber Moto? Sim, acontece. A questão do dinâmico, ela é quando, por exemplo, o preço de uma corrida é R$5, mas naquele momento, naquele horário, dependendo do preço da dinâmica, às vezes fica mais R$2, por exemplo. Então a corrida vai ser 7, o mesmo trajeto. Em outro aplicativo, por exemplo, às vezes multiplica, né? Então vai ser 1,8, então vai ser 80% a mais no valor da corrida. Então, e lá em Macaé tem muito isso. Por ser uma cidade maior do que Rio das Ostras, no sentido de econômico mesmo, então se trabalha muito melhor lá, se ganha muito mais dinheiro lá, por exemplo, por causa disso. Né? Mas essa questão dessa fiscalização, ela é muito importante. E foi o que eu falei lá atrás. Dessa questão que teve das eleições, por exemplo, isso foi algo muito debatido também. Né? Essa questão do trânsito, justamente com isso. Tanto que ainda se está pensando, né? Eu acho que talvez vá colocar essa questão dos radares em Rio das Ostras. Né? Sim. Por exemplo, pelo menos até certo horário, como é em Macaé, né? Tanto em Macaé, o sinal ficou amarelo, ninguém nem pensa. Em Rio das Ostras, se o sinal ficar amarelo, vai todo mundo passar, e mesmo vermelho vai ultrapassar. Como o Pablo falou aqui na UF, aqui, por exemplo, acontece isso direto. E você passa no semáforo verde, né? Como pedestre, por exemplo, e você não tem a segurança. Você não tem a segurança. Não é porque tá verde que você pode passar não, pelo contrário. Se atentar. Isso.
Você vai olhando com bastante medo, porque você já sabe o que vai acontecer, né? Então, tanto que aqui nesse semáforo aqui em frente à nossa faculdade, já teve diversos acidentes, principalmente à noite. E às vezes até com pessoas, até como vocês estavam falando, de bicicleta, fazendo essa travessia de um lado da rodovia para o outro, e geralmente com moto, principalmente moto, sofrendo esse acidente, né? Pegando às vezes o pedestre ou o ciclista, mesmo com o semáforo aberto. Aberto para o pedestre, no caso. É aberto para o pedestre. Eu queria só assim, trazer um dado histórico, que esse semáforo que existe aqui na frente da UF, ele foi colocado após a morte de um estudante que foi atropelado, que estava tentando atravessar. E na verdade, né, que esse semáforo foi colocado. Esse semáforo, ele já existia quando aconteceu essa morte, só que ele não estava programado, ele não estava funcionando. Então, ele passou a funcionar só a partir da morte de alguém. Então, acho que isso é muito simbólico para o que a gente vê, assim, dentro do trânsito de Rio das Ostras, de modo geral, né? Porque a gente vê muito acidente, isso é uma coisa muito recorrente, assim, nas conversas também com os motoristas. Isso era uma pergunta que eu fazia, assim, tipo... Você já viu um acidente hoje? E assim, eles dizem que é raro passar um dia inteiro sem ver um acidente. E pensando como isso impacta na subjetividade dessas pessoas, né? Que estão ali trabalhando. E a maioria deles sempre trabalhou, né? Sempre foram esses trabalhadores do volante, né? Sempre ou trabalhar com caminhão, ou em grandes empresas de ônibus, ou eram até motoristas de van e aí decidiram... partir para esse modo mais autônomo, né? Porque a van também tem diversas problemáticas em relação a você ter uma autorização, você ter exigências, né, da prefeitura e não ter nenhum tipo de retorno, né? Por exemplo, com a questão das gratuidades. A prefeitura exige que você tenha pelo menos 2 assentos de gratuidade, mas a prefeitura, e ela emite as carteirinhas de gratuidade, né, para as pessoas idosas, para as pessoas que têm alguma questão que necessite, né, que a lei garante essa gratuidade para essas pessoas, só que a prefeitura não repassa esse dinheiro para os motoristas, então fica o usuário contra o motorista, e esse motorista muitas vezes ele aluga aquela van, então ele já sai, antes dele começar a trabalhar, ele tem que pôr a gasolina e pagar um aluguel, que é um aluguel que eu considero caro, é quase um aluguel de uma casa por dia, né, então a média é de R$500 por dia a pessoa para alugar uma van. E, enfim, como que isso se sustenta, né? Fica uma pergunta, assim, bem difícil. Alugar a van de quem, de fato, legalmente detém o direito de dirigir a van. Porque essa licença para essa van rodar, ela é pessoal e, teoricamente, intransferível, né? Você, que é o proprietário, vai conseguir essa licença e vai, então, conduzir sua van, porque seria algum modo, né, cada van identificada, tudo, então um modo de você ter algum controle e um entendimento, pelo menos, de quem é que está conduzindo aquela van. Mas isso não é o que acontece na prática, né? Então, as vans, tem vans que são, você percebe, assim, o cuidado, o zelo que aquele motorista, aquele dono daquela van tá tendo, e tem vans que não tem esse mesmo cuidado. Então, o risco ali de até uma van quebrar, de algum acidente acontecer por falta de manutenção, né? E até trazendo assim de volta esse assunto pro Uber, né? O quanto isso é parecido com a dinâmica que acontece na Uber, né? Que você tem que pôr o seu carro ou a sua moto ali e você tem que arcar com toda a manutenção, com todos os perigos que você pode ser roubado, você pode sofrer um acidente, né? E toda a precarização que tá nessa condição de trabalho sem garantia nenhuma. Essa semana mesmo eu peguei um Uber que antes da corrida terminar, o carro morreu, não ligou mais, ele tava lá no centro e é isso, assim, tipo, eu tinha hora, não podia ajudar ele, eu fiquei me sentindo até um grau culpada de você não poder pelo menos ajudar o cara a tirar o carro do meio da pista, né? Porque, enfim, é uma situação muito delicada. E ele provavelmente saiu pra fazer essa corrida já entendendo que o carro dele não estava ótimo. E eu não tô culpando ele, eu tô dizendo assim que provavelmente ele precisava daquela corrida para, sei lá, juntar o dinheiro e pagar o conserto, né? Algo desse sentido, porque é o que a gente escuta quando a gente conversa, né, com os motoristas, né? Até os próprios motoristas da van.
eles colocam gente para poder pagar, né, esse aluguel, ou até os motoristas da lotada também acontece essa coisa de alugar o carro. E, enfim, é uma bola de neve que a gente tá aí, vivendo. A cidade de Rio das Ostras, ela também não tem essa infraestrutura para também ter outro, tipo um ônibus, até um micro-ônibus, por exemplo, por causa que tem a maioria dos locais, né, de alguns bairros aqui da cidade, por exemplo, até a nossa própria faculdade, né, o nosso bairro aqui da faculdade, ela não tem asfalto. Então, em alguns bairros mais periféricos ainda, é muito ruim, assim, muito buraco, né? E colocar ônibus naquela situação ali ia ter um desgaste muito grande, a manutenção seria absurda. Sem contar que são vias estreitas, né, como você estava falando. Também, ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão que tem, tipo algumas vielas, né? Tem ruas que são muito pequenas. Então até para você fazer uma manobra de um ônibus, ficaria impossível. E se conseguisse, ia ter que parar todo o trânsito para poder fazer isso. Uma coisa simples. E não ia dar pra passar um ônibus e um ciclista também? Não, talvez tem rua que talvez não passaria nem onde van passa, talvez não passaria nem um ônibus. Entendeu? Então fica muito assim. Uma rua que é muito famosa aqui em Rio das Ostras, que é a Rua Bangu, é um exemplo de uma rua que não comportaria um ônibus passando. Um ônibus lá, foi o que eu falei, um ônibus nesses. Eu moro na Bangu, né? Então o ônibus, quando você vê um ônibus lá, ele destoa, porque ele fica muito grande, perto dos comércios, assim, perto da fiação, ele destoa. Quanto mais alguns de 2 andares, né? Foi o que eu falei, tem algumas empresas de Macaé que traz essas pessoas, né, e deixa as pessoas em casa, né? Então vai entrando dentro do bairro e você vê que realmente é muito difícil e eu usaria até a palavra impossível mesmo de ter um transporte desse no dia a dia da cidade. Seria um estresse absurdo. O motorista teria que ser muito bom, porque seria um estresse absurdo. Talvez aumentar o número de vans e a área de cobertura, né? Mas eu também não consigo enxergar um outro transporte público, assim, de volume de gente que pudesse fazer essas ligações entre Rio das Ostras que não a van. Talvez apenas na rodovia principal pudesse ter transporte com mais gente, assim, mas realmente dentro dos bairros não parece caber, né? Isso. Olá, gente. Bom, também sou estudante aqui da UF, de Psicologia, e a gente faz uso dos transportes diariamente, né, para se locomover e chegar aqui na faculdade. Hoje eu vim de van, fiz uso da 04 para chegar aqui, mas eu normalmente venho em alguma que vá para o Parque de Tubos, que saia de Cabo Frio ou de São Pedro, porque onde eu moro, essas vans são mais úteis para mim do que as que rodam dentro de Rio das Ostras apenas. Eu moro em Barra de São João, que é um bairro de Casimiro de Abreu, mas esse distrito ele se localiza entre Cabo Frio e Rio das Ostras. Ele é colado em Rio das Ostras, né? Sim, ele faz divisa direta com Rio das Ostras, mas não tem um transporte próprio, direto, de Barra de São João para Rio das Ostras. Então, para eu chegar aqui saindo da minha casa, eu tenho que fazer uso desses intermunicipais que vêm de outras cidades, que não necessariamente Casimiro de Abreu, que no caso é a cidade que eu moro, né? Só existe esse tipo de transporte para você chegar aqui? Legalizado, sim. Mas nós temos também, né, as famosas lotadas aqui da região, que eu também faço bastante uso delas, mas por condições precárias, às vezes porque não são fiscalizadas, né? Como não é legalizado, não existe uma fiscalização sobre elas. Os carros, às vezes, se encontram em situações precárias. Que tipo de carros são esses, assim? O que são as lotadas? São carros populares mesmo, que pessoas usam para trabalhar, mas não são vinculados a nenhum tipo de cooperativa, nenhum tipo de sindicalização. Seria quase que um Uber, mas que tem uma rota fixa. Geralmente, as mais comuns, né, elas rodam de Unamar para Rio das Ostras. Unamar que fica em Cabo Frio, no 2º distrito, em Tamoios. E elas vão até um ponto de Rio das Ostras. Algumas poucas se dirigem até o Parque de Tubos, que já fica em Macaé. Então, é bem restrito a quantidade, né, de carros, as frotas que vão até o Parque de Tubos que eu poderia pegar. Fora que são mais caras.
A passagem da van custa R$5,50 e da lotada seria R$7. Entendi, já tem um valor ali bem, quase 50% mais caro, né? Sim, E por viagem. por viagem, né? E você falou assim que são tipo Ubers, então são carros particulares. Sim, E esses motoristas são os donos dos próprios carros que fazem essas pode viagens. ser, ou podem ser carros alugados. Não tem um controle sobre os carros, né? Se são tabelados, não tem quantidade de lugares específicos. São carros de 7, de 4 lugares, né? Não tem um padrão. Mas os motoristas, por exemplo, costumam ser os próprios motoristas que em algum momento já trabalharam nas vans e fizeram a opção por ir pela lotada, ou o inverso também, outros que começam na lotada e se tornam motoristas de vans. Mas a lotada, ela tem uma organização diferente. Os motoristas, eles são obrigados a pagar um valor específico pelo ponto. Como se fosse uma taxa? Como se fosse uma taxa, mas não é uma taxa para o governo, por exemplo, né? São organizações próprias e eles tabelam esse valor pela distância que o motorista percorre. Então, por exemplo, um motorista de uma lotada que saia de Cabo Frio até Macaé, ele vai pagar uma taxa diferente de um motorista que sai de Unamar para Rio das Ostras. Então, isso também, eles mesmos vão se organizando entre si. Em questão também de horários, ordem de carros, existe uma rixa. Se o motorista passar à frente de um carro que já estava rodando, ele pode sofrer uma reclamação, enfim. Interessante. E você tem essas duas opções, né? As vans intermunicipais. A lotada e o ônibus. Tem também o ônibus que sai de Unamar para Rio das Ostras ou para Macaé. Mas o ônibus, ele tem um horário muito, muito mais restrito do que a van e a lotada. Então é muito difícil eu fazer uso do ônibus. Essa semana, inclusive, teve um dia em específico que eu peguei e eu cheguei em casa contando pro meu esposo, porque é um feito. É extremamente raro. E a gente também ia comentar um pouquinho do uso de celular, né, no trânsito, que isso, inclusive os motoristas de aplicativo, essa é a ferramenta de trabalho ali, junto, né, com o carro, com a moto, né, e, enfim, como é que você sente esse uso? E até, também abordando o que a gente falou antes, né, dos motoristas de van, ele é diferente do ônibus, né, em alguns locais, porque o motorista da van, ele tem que cobrar o passageiro. Sim. Então a gente pode chegar aqui e, como eu reclamei, né, falar do uso do celular, mas o motorista de van, ele também não está no celular, né, mas ele também está fazendo uma outra coisa que puxa a atenção dele. Porque não é o problema, não é o celular, né, é o celular puxar a atenção. Sim. E ao cobrar, né, as pessoas, os passageiros, você também puxa a tua atenção. Né? E você não é só cobrar, é cobrar e fazer conta e moedinha, pessoas tentando dar calote, e agora com essa era do Pix, que o nego tava dando muito calote no Pix, lembra? Sabe disso, né? Uhum. Então ainda tem que ficar conferindo ainda no celular também, né? Pra ver se tá realmente chegando o Pix, e ainda tem que cobrar o dinheiro, e é muita moedinha, porque não é um valor exato, né? Não é um valor inteiro, é um valor quebrado, então são várias moedinhas que ficam ali, né? Então tem toda essa questão da atenção. Mas tirando disso, batendo um pouco nessa questão do celular, né, a minha percepção no trânsito, às vezes eu fico 8, 9, 10 horas trabalhando, então eu vejo muito uso do celular. E a pessoa, ela fica totalmente aérea. E você consegue perceber, mesmo que você não consiga ver dentro do carro, né, a pessoa usando o celular realmente, né, você consegue identificar pelo movimento do carro. Porque o carro começa a ficar muito devagar, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, sabe? O carro vai para um lado, o carro vai para o outro, você vê que parece até tipo uma pessoa que está meio que bêbada, sabe? Tipo, não sabe o que está acontecendo, ela não está naquele momento ali. Ela está em outro local, não ali. Só que o carro está em movimento. E às vezes até em locais críticos, né? Como a ponte, né? Da cidade. Então, às vezes descendo a ponte, por exemplo, eu já vi muito isso. A pessoa está totalmente aérea e o carro começa a ir muito devagar, ou a pessoa quer ir muito rápido e o carro começa a ir para um lado, vai para o outro. Então, essa questão do uso do celular é muito prejudicial e também causa muito acidente, né? Muito acidente. Já aconteceu uma vez comigo, foi
essa semana, foi até ontem, né? Eu tava parado no sinal e um carro avançou o sinal, já entra outro problema que a gente falou. Um carro avançou o sinal, o motorista que estava atrás de mim, ele achou que o sinal tinha aberto, ele achou que eu ia, ele achou que abriu. Nisso que ele achou que eu ia, mas eu não fui porque estava fechado, ele bateu na moto, bateu na traseira. Aí amassou um pouco a moto, a placa da moto e o capô dele. Mas ele falou que estava no celular. Ele desceu com o celular na mão, assim, já... Quando eu olhei pra trás, ele tava com o celular guardando o celular, entendeu? Aí ele já desceu com o celular também e ele falou que tava distraído. Por causa disso, viu? Como um problema, junto com outro problema, causa um acidente. Aí a gente tava parado, né? Então foi uma batida de arrancada, mas você vê como que isso a pessoa perde totalmente a noção, né? Um avançou, outro um problema. E outra pessoa no celular, outro problema. E o problema principal, que é o acidente em si, que é onde pode machucar alguém. Exatamente. Que bom que não foi um acidente com vítima. Não, foi só um susto. Eu nem cheguei a cair da moto, né? Foi só um susto, mas mesmo nesse susto, assim, eu tenho um conhecido que ele é cadeirante e ele foi cadeirante nisso, assim, ele tava dando partida na moto, veio um cara por trás e não foi uma batida, foi tipo assim, arrancada. Só que pegou de um jeito que deslocou a lombar. Não conseguiu mais recuperar. É porque você tá parado, você não tá esperando, né? Então o tranco, a tua cabeça ela vai pra trás, né? Seu corpo, a moto vai e o teu corpo fica, né? Então ela dá esse tranco pra trás assim, né? E realmente, né? Eu não tinha pensado nisso, mas realmente você ficou se bem. pega, porque ainda você vai segurando, né? A pessoa pode tomar um susto, você pode acelerar, enfim, dependendo se a pessoa a moto já estiver engatada. Então, como que uma falta de percepção, de atenção de uma pessoa ali, né? Então ela nem olhou pra frente, né? Se ela tivesse olhado pra frente, ela teria me visto. Ela só tava mexendo no celular e provavelmente, né? Imagino, mexendo no celular, escutou o barulho e já saiu com o carro. Ela nem chegou a olhar pra frente, nem tentou dividir a atenção, ela só foi, porque ela não conseguiu me tava na frente, né? Ele provavelmente usou a visão periférica, assim, percebeu o movimento do veículo e acreditou que eu iria também. Ele confiou no motorista da frente, que é exatamente o contrário da direção defensiva, totalmente, né? Que é você sempre desconfiar de você, do outro, sempre tá nessa atenção, na verdade, redobrada e não dividida, né? Que é... O princípio da autoescola é essa, né? É a direção defensiva, é você estar atento para o seu comportamento no trânsito e tá sempre desconfiando no sentido de estar revendo se aquilo que o seu amigo ali do trânsito tá fazendo realmente condiz com segurança, né? Que é isso, quando você está conduzindo, aquilo que estava conversando antes, de como no trânsito a gente vê muito dessa aceleração moderna, né? De como tem que estar tudo mais rápido, produzindo mais, estar em tal lugar mais rápido, porque tem tempo, porque tempo é dinheiro. E entra, acho que, nessa direção defensiva, porque é lembrar que o outro também está nessa, né? Não só em velocidade, mas às vezes como em estresse, em intensidade, né? Qualquer coisa no trânsito pode virar uma briga muito feia, coisas que não talvez escalonariam tão grande, tão intensamente quanto no trânsito, quanto fora do trânsito, mas no trânsito isso ganha outro patamar, né? Porque tá todo mundo ali só querendo chegar no seu lugar mais rápido, né? Nessa pressa. Assim. Sim, e eu acho que o trânsito, como são pessoas, né? Reflete a nossa sociedade, né? Você falou dessa questão da aceleração. E justamente trazendo ainda para essa questão dos aplicativos, né? Onde tem aquela questão que literalmente você só vai ganhar se você fizer, né? Então, você é o seu patrão, né? Como eles falam, que você não é. Mas ainda fica mais você fica mais numa questão egóica ainda, né? Você só quer fazer o teu o mais rápido possível. E isso é muito bizarro, né? Principalmente em momentos como a gente vive numa cidade turística, no carnaval, por exemplo, né? Aconteceu algumas vezes de eu estar trabalhando e às vezes ter outras pessoas trabalhando, né? E ter um acidente, por exemplo, às vezes a pessoa até vinha a óbito e ter que continuar trabalhando, entendeu? Ainda tem essa questão de tipo... E eu pensei muitas vezes pelo que a gente até acaba discutindo aqui na faculdade, mas quando você para ver, tem uma pessoa que estava trabalhando na mesma coisa que eu, no mesmo local ali na pista, e ela morreu, né? E eu tive que continuar trabalhando, né? Como se a gente estivesse dentro de uma fábrica, por exemplo,
o operador tivesse morto no chão e continuasse, entendeu? Eu já pensei muito nisso, mas não é assim, porque eu não conheço a pessoa, ele não me conhece, é tudo no aplicativo, é tudo online. Eu estou fazendo o meu, porque eu estou na minha moto, eu estou levando o meu passageiro, por exemplo, eu estou indo para o meu destino, que não tem nada a ver com aquilo dali, ele que se ferrou, então azar o dele. Mas não é assim que funciona. Então também essa questão que o texto traz também, né? Essa questão do egoico, assim, de você pensar só em você, isso influencia muito no trânsito. Achei interessante essa visão que você trouxe de você, pelas reflexões que a gente vive aqui, conseguir se ver como uma classe e de algum modo trabalhadores de uma mesma empresa, né? Dos motoristas de aplicativo, assim. E quanto isso está muito dissipado, né? Nesse modelo que a gente vive hoje. Para todas essas referências que a gente trouxe, né? De motoristas de van, de motoristas do Uber, seja de moto, seja de carro, e até mesmo os motoristas que são entregadores de comida, né? Como na verdade todo mundo está trabalhando numa mesma empresa, né? Cada qual dentro da sua empresa, né? Então seja o iFood, a Uber, a 99, ou mesmo a organização das vans. E como a gente não necessariamente consegue perceber essa identificação como trabalhadores, né? Eu achei bem interessante, assim, e valiosa essa percepção que você teve, assim. Foi uma coisa que porque a gente também, eu acho que a gente não... Até trazendo uma questão mais ampla, né? No nosso país, assim, no nosso estado, eu acho, a gente lida com a morte de uma forma diferente, né? Tanto que quando você vai para outro local, que não lida com a morte como a gente lida aqui, né? Então, você sente isso, né? E eu acho que essa minha visão veio disso. Eu passei um tempo fora de Rio das Ostras, então quando eu voltei, essa relação com a morte, que estava tendo muito no trânsito, ainda tem, né? Mas agora diminuiu um pouco. Isso me impactou, né? Porque eu estava realmente fazendo a mesma coisa que a pessoa estava fazendo, né? Às vezes literalmente na mesma empresa, né? Como você falou, trabalhando na mesma ali, por exemplo, na Uber. Então isso impacta muito, né? E eu coloquei nesse modos como da fábrica, né? Que eram os modos antigos, por exemplo, que era justamente isso, né? Uma pessoa morreu e a gente continua trabalhando, né? Ao mesmo tempo, é engraçado isso também, porque a classe, né? Falando agora dos motoqueiros, né? Dos motoboys, a classe dos motoboys ela é bastante unida até, né? A gente conseguiu ver recentemente em São Paulo, onde eles conseguiram fazer com que o iFood aumentasse a taxa. E a gente sempre cita isso, né? Essa questão da uberização do trabalho. E como que isso, em uma cidade como São Paulo, por exemplo, uma galera conseguiu se reunir, parar um aplicativo, né, que não para 100%, mas, enfim, uma porcentagem bem grande, não sei dizer, mas uma porcentagem bem grande. Teve um impacto. Teve um impacto, o impacto foi feito de forma assertiva, tanto que conseguiu aumentar a taxa, acho que pro país inteiro, né? E chegou aqui em Rio das Ostras também. Então, assim, ao mesmo tempo que tem isso de você estar ali no teu, fazendo o teu, e o outro ali também não tá, mas no outro lado tem essa questão da ligação dos motoqueiros, pelo menos, né? Pelo menos dessa classe em específico. Isso é bem interessante, essa dualidade, assim, né? Essa coisa da união dos motoqueiros é uma coisa que acho que ninguém duvida, né? É uma coisa que a gente vê acontecendo, né? Assim, por mais que tenha essa pressa, que tenha essa necessidade de você ir, você fazer, você tá no seu corre, dificilmente quando um motoqueiro cai, uma moto quebra, você vai ver ele sozinho. Não. Logo para um outro, precisa de alguma coisa, tal. Meu pai, ele não trabalha com moto, mas ele usa a moto para ir trabalhar. E eu sempre andei com ele muito de moto, assim, pra fazer coisas, assim. E às vezes que a gente precisou, ou que pareceu que a gente estava precisando, assim, às vezes você para. Os motoqueiros têm essa aliança, né? Que eu acho que é uma coisa muito, muito importante. E eu acho que até pela característica da exposição do corpo em cima de uma moto, né? Que é uma posição bem vulnerável ali perante ao trânsito todo, né? E muito, assim, esperançosa, né, pra gente. Sim. De pensar como a gente ainda há alguma esperança da gente não estar tão anestesiado perante ao sofrimento, né, de quem tá em volta, né. Não, eu acho que é uma classe que, falando especificamente, né, até dos grandes centros a gente vê muito isso nas capitais, né,
é uma classe que tá para ensinar muitas outras classes aí a se comportar do que a gente fala aqui, né? Muito aqui na UF, essa questão dessa união, de você se ver. E realmente, quando você tá na moto, né? Eu ando de moto acho que o dia todo dia. Então, se você parar a tua moto e começar a empurrar ela de um trajeto, pode ser um trajeto curto, vai parar pelo menos ali 3, 4 pessoas, vai passar por você, vai perguntar se você quer ajuda, e vai falar para te empurrar também, e vai parar, vai querer ver a moto, vai dar de mecânico. Então isso é bem interessante, né? Ao mesmo tempo que fica naquela correria de tem que fazer a corrida, tem que fazer isso, e nas capitais é muito pior do que aqui em Rio das Ostras, né? Por ter um volume maior e por ter distâncias maiores. Então tem pessoas que saem de casa e literalmente fica 12, 13 horas na rua. Às vezes as pessoas levam comida e não comem, então tem muito isso, né? Essa correria e ao mesmo tempo essa questão da união. Eu acho essa união muito legal, muito bacana, e contrasta com essa correria de literalmente que você tem que fazer correr com a moto para você poder fazer o teu dinheiro, né? Onde muitas famílias dependem desse dinheiro. Sim. Literalmente é uma correria mesmo. Se você não fizer, você não ganha. Aproveitando então essa deixa, né, pra gente fechar aqui a nossa conversa, mas não encerrar a discussão. Eu acho que é uma discussão que ela tá aí, a gente precisa falar e trazer ideias e falar também, não só buscando solução, mas também falando do que a gente tá sentindo, né? Que eu acho que é muito bom falar de solução, mas também é importante a gente falar do que a gente tá sentindo, né? Não passar só por cima. Mas é muito bom quando a gente encontra soluções e possibilidades, né, para aliviar um pouco todos esses desconfortos, né, que a gente trouxe. E esse desconforto é uma palavra até bem delicada para resumir, né, o que a gente resolveu discutir. E é isso, acho que agradecer a atenção de todo mundo. Corta. Vanessa, boa noite. E assim vamos nos movendo de correria em correria, debatendo mobilidade urbana e a vida. Até a próxima. Até. Tchau.